Muito bem. Agora que está gravando, podemos iniciar. Nós estamos no tópico do plano de aula, do plano de curso, denominado de Constituição do Estado, ou mais precisamente, vou até aqui pegar o plano de aula, a Constituição do Estado e os princípios orientadores do processo penal brasileiro. Nós estamos, portanto, no tópico denominado de princípios processuais penais explícitos na Constituição e implícitos à Constituição. Estamos no final deste capítulo, portanto, já vimos uma série de princípios, falamos aqui sobre a teoria dos princípios, falamos aqui sobre o conceito de princípios, falamos aqui sobre as cartas políticas da Inglaterra, desde a Petite of Right, passando pela Bill of Rights e outras cartas, e aquelas americanas também, que deram origem à Constituição americana, e que hoje nós interpretamos como direitos fundamentais, né, divididos entre o que são direitos fundamentais e a ideia, o sentido e o significado de garantias individuais a partir da construção dessas realidades. E nós iniciamos, portanto, o capítulo denominado dos princípios processuais penais constitucionais explícitos na Constituição. E vimos, portanto, com relação ao indivíduo, princípios da presunção de inocência, ampla defesa e plenitude de defesa no tribunal do júri. Vimos os princípios concernentes à relação processual, como contraditório, né, o grande, que para a maior parte dos processualistas penais, não há processo penal, esse ponto é capital, não há processo penal de natureza jurídica acusatória que não afirme o princípio do contraditório. Se nós tivermos à luz de um processo penal que ele negue ou que ele dificulte, né, ou que ele cerceie o princípio do contraditório, isso é unânime entre os processualistas penais de que não estamos à luz, portanto, de um processo penal de natureza jurídica acusatória. E nós vimos lá, portanto, esse princípio como um princípio da realidade da relação processual. Depois vimos os princípios referentes à atuação do Estado, como juiz natural, como o princípio da publicidade, como a ideia das provas lícitas no processo penal, como a ideia de economia processual, e iríamos iniciar exatamente esse, porque o último que vimos, se eu estiver enganado, me corrijam, por gentileza, mas o último que vimos, se eu não me engano, foi exatamente referente à vedação da produção da prova ilícita no processo penal. E vimos só o princípio, porque lá na frente no programa tem um tópico específico sobre provas em espécie no processo penal brasileiro, né? E aí nós chegamos, salvo engano, ao princípio da economia processual, passamos por ele, vimos os princípios referentes ao tribunal do júri, especificamente, falamos sobre a soberania do veredito do tribunal do júri, falamos sobre a ideia dos crimes tentados e consumados contra a vida no tribunal do júri, e, salvo engano, se eu estiver errado, iríamos reiniciar a partir do último dos princípios explícitos na Constituição do Estado, no caso, na Constituição Federal de 1988, para a realidade brasileira, que é o denominado princípio da legalidade das prisões cautelares, né? Ou o princípio da legalidade no Instituto das Cautelares, né? E aí que, partindo da ideia da flagrância delituosa, ou seja, do flagrante delito, previsto lá no inciso 61 do artigo 5º da Constituição, e que inaugura, pode-se dizer assim, que inaugura, portanto, a realidade das cautelares no direito brasileiro, né, que é a prisão em flagrante, e não só a autoridade policial pode realizar a prisão em flagrante, mas qualquer um cidadão comum, ordinário, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, pode realizar a prisão em flagrante, se assim interpretar que ali está havendo, naquela ação praticada, a consumação de um delito. Vimos que essa flagrância delituosa, portanto, à luz da realidade que vem sendo construída no processo penal brasileiro, ela passa a ser submetida, né, a um juízo de custódia, ou seja, a efetuação da prisão em flagrante por uma autoridade policial não fica mais só restrita a levar à delegacia para, portanto, lavrar o termo de flagrância delituosa e, portanto, se for o caso, abrir o inquérito
desenvolver um inquérito, consumar um inquérito, enviar para o Ministério Público, para que esse, portanto, decida se tem elementos suficientes para oferecimento de uma denúncia ou não, em se tratando, portanto, de um tipo penal que esteja sob a égide, né, da ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação, não sendo uma ação penal privada ou queixa-crime. Vimos que, portanto, esse procedimento cautelar da flagrância delituosa, ele passa a ser submetido a um juízo de custódia, portanto, o magistrado tem que avaliar, né, as condições sob as quais a prisão em flagrante foi efetuada, ou seja, vai avaliar a legalidade dessa prisão, a justa causa dessa prisão, né, e em constatando que existe ambas e que não há nenhuma ofensa a um direito fundamental, obviamente que o juiz, o magistrado da custódia, vai ratificar a prisão, vai manter a prisão. Do contrário, ele determinará o relaxamento da mesma. Os critérios sobre isso, sobre prisão, sobre juízo de custódia, à luz do Tratado de São José da Costa Rica, porque nós não temos uma lei federal sobre o juízo de custódia, né? Em outras disciplinas de processo penal, nesse curso, vocês terão um tópico específico sobre esse tema, em que o professor tratará. Não sei se terá o mesmo sentido quando vierem a ter essa disciplina, porque, afinal de contas, nós também tivemos a edição pela Lei 13.964 de 2019 do juiz das garantias, e, portanto, ele assumirá essa função de custódia, né, de juízo da custódia, ficará com o juiz das garantias, e, se for o caso, quando vier a estudar isso, se o Supremo Tribunal Federal já tiver avaliado a ideia de constitucionalidade do juiz das garantias, vocês estarão vendo em conjunto uma ideia que nasceu como juízo de custódia, e que ela passa a ser traduzida, portanto, né, à luz do juiz das garantias pela Lei 13.964 de 2019 e com previsão no Código de Processo Penal. Diga, Ian. Professor, essa questão do juiz das garantias, ela está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, não é? Uhum. Exato. O que foi que levou o Supremo Tribunal Federal a suspender essa instituição do juiz das garantias? Nós tivemos a edição da Lei 13.964, em 2019, que do artigo 3º a F, como nós vimos aqui, né, traz a inovação, que é o juiz das garantias, que é também uma inovação que está lá no PL, no projeto de lei 8045 de 2010, que é o novo Código de Processo Penal que está para ser votado no Senado da República. Tem também um capítulo lá. Aliás, o que está na Lei 13.964, que foi criado um título específico no Código de Processo Penal, no Decreto 3689 de 41, também está, ou originariamente, está previsto no projeto de lei do novo Código de Processo Penal, do novo CPP. Né? Só que duas associações de juízes, né, a AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, e a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, foram ao Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade, argumentando de que a previsão trazida pela Lei 3.964 seria inconstitucional do ponto de vista, né, da ausência de estrutura do Poder Judiciário em operacionalizar um juízo das garantias, de que o Poder Judiciário brasileiro não teria juiz suficiente, né, para termos um juízo das garantias, e que, portanto, pelo tempo presente, na atual realidade, portanto, o Poder Judiciário brasileiro, nas suas complexidades de realidades de comarcas, né, não teria condições de operacionalizar, e que, portanto, aquela letra ela nasceria como uma letra simbólica, uma letra morta, à luz da realidade do Poder Judiciário Nacional. Já que a organização do juízo das garantias se dará pelos tribunais de justiça, ou seja, essa organização judiciária se dará pelos respectivos tribunais de justiça de cada unidade da federação. E aí cada um tem suas complexidades. Né? O então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, prolatou uma decisão em caráter monocrático e liminar, suspendendo a lei por 6 meses. Em seguida, ele deixou a presidência do STF, né, e o ministro, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux, prolatou uma outra decisão
também monocrática e em caráter liminar, afirmando que a lei não estava suspensa por 6 meses, a lei que eu digo nesse capítulo, do artigo 3º a F. Todas as outras partes da lei estão em vigência. Essa está suspensa a sua validez jurídica até que o plenário da Casa se manifeste no mérito. Né? Então, o ministro Fux foi lá e disse assim, não, a lei está suspensa por tempo indeterminado. E como eu estou como relator, porque eu sou presidente do Supremo Tribunal Federal e era o antigo presidente, o ministro Dias Toffoli, quando eu interpretar que ela pode ir a plenário, mandaria a plenário e o plenário decidirá no mérito se o juiz das garantias é inconstitucional à luz da argumentação. Não é que ele é inconstitucional como juiz, ele seria inconstitucional à luz da argumentação trazida por essas associações de juízes. Né? Mesmo porque em nenhum outro país, né, ele foi julgado inconstitucional. Ele é uma criação do direito português, que se alastrou pela Europa, pela Espanha, pela Itália, pela França, Alemanha, né? E aqui na América Latina, aliás, aqui na América, do sistema da Civil Law, os únicos países que não têm juiz das garantias é o Brasil e Cuba. Esses dois. Né? Todos os demais têm juízes das garantias nos seus ordenamentos processuais penais. Né? Então, essa foi a argumentação. Temos que aguardar o julgamento de mérito pelo plenário da Casa do Supremo Tribunal Federal, digamos assim. Um outro princípio, na verdade, o princípio da legalidade das prisões cautelares. Né? E dentro dele, aí nós temos todo esse rol. Por exemplo, a flagrância delituosa, lá do inciso 61 do artigo 5º da Constituição. Né? Depois, no inciso 62, a ideia de prisão em local, ou seja, daquele que foi autuado em flagrante, né, ter informado, né, por que está sendo preso, qual o local que ele foi preso, e aí a autoridade, que agora seria o juízo da custódia, ser informado de tudo isso pela autoridade que efetuou a prisão ou pelo delegado de polícia que recebeu em delegacia e vai instaurar o inquérito. E, portanto, a autoridade judiciária tem que receber essa comunicação em até 24 horas sobre como se deu essa prisão, as características da efetuação da prisão ou da flagrância delituosa. Né? No inciso 63, a ideia dos direitos do preso, e dentre os direitos do preso, no anúncio da prisão em flagrante, por exemplo, ou de outra prisão cautelar, os direitos do preso, dentre eles, o direito de ficar em silêncio. Né? E esse é um direito realmente que precisa ser falado o tempo inteiro na realidade processual brasileira. Esse final de semana mesmo está aí, tem um vídeo aí circulando pelos grupos de WhatsApp, né, de uma audiência, né, que é um momento do interrogatório, né, em que o juiz, em que o interrogado, portanto, o réu, a defesa técnica já havia anunciado que ele ficaria em silêncio, né, e aí o juiz faz um discurso de dizer assim, olha, esse é o momento do interrogatório, o juiz está aqui para lhe ouvir, se o senhor não ouvir, como é que o juiz vai construir as suas convicções, a sua livre convicção para a decisão judicial, não sei o quê, bababá, o senhor tem que falar, não sei o quê. Ora, o silêncio é um direito constitucional, é um direito fundamental, constitucional, em matéria processual penal do réu. Ele fala se ele decidir falar. Nós estamos assistindo aqui, no Senado da República, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Muitos chegam lá para ficar em silêncio. Muitos antes impetram um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para lhe garantir o direito ao silêncio. E chega na CPI e diz, não vou falar sobre isso, não falo. Não. Decide ficar em silêncio. Decide ficar em silêncio. É um direito do investigado, no caso lá da CPI, é um direito do réu, no caso do processo. E aí o juiz faz esse discurso todo, dizendo que precisa ouvir, porque o contraditório é um momento... Opa, não é mais não, excelência. Leia o Código de Processo Penal. O contraditório não é mais aquilo que Vossa Excelência está dizendo que é. Né? E o réu tem o direito de ficar em silêncio. E aí tem um momento que o réu vai falar. Quando o réu vai falar, o que é que o juiz diz? O réu diz assim, o senhor está me ouvindo? Ele diz assim, não estou nem ouvindo o que é que o senhor está dizendo, não estou nem aí para o que o senhor está dizendo. Aí esse é um processo penal
de natureza jurídica acusatória? Enfim. A identificação do responsável que efetuou a prisão está lá no inciso 64 do artigo 5º, ou seja, a autoridade policial que efetuou a prisão em flagrante, ela tem que se apresentar, né? Ela tem que se identificar, ela tem que dizer quem é, digamos assim. Né? E sobre a ideia de prisão sem justa causa, de prisão ilegal, de prisão que fere um direito fundamental, né? O inciso 65, e que o juízo das garantias, identificando essa realidade, ele tem que aplicar e relaxar a prisão, ou seja, o relaxamento de prisão à luz do inciso 65 do artigo 5º da Constituição. Assim como também a ideia da liberdade provisória como uma, digamos assim, uma ideia fundamental constitucional prevista lá no inciso 68 do artigo 5º da Constituição. Então, quando falarmos de princípio da legalidade em prisões cautelares ou no Instituto da Prisão Cautelar, envolvendo flagrância delituosa ou prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão provisória, nós estamos falando de flagrância de delito, nós estamos falando de prisão ilocal, nós estamos falando de direito do preso, como ficar em silêncio, nós estamos falando de identificação do responsável pela prisão, nós estamos falando de prisão ilegal e relaxamento, e estamos falando de liberdade provisória. Tudo isso dentro de um princípio, ou seja, são subprincípios dentro de um princípio, digamos assim, ou características de um princípio processual penal denominado, portanto, de legalidade da prisão cautelar ou das prisões cautelares. E com ele, portanto, nós chegamos ao final do capítulo denominado Princípios Processuais Penais Constitucionais explícitos na Constituição. Todos eles estão ali no artigo 5º, entre os seus 78 incisos. Estão todos espalhados por ali, digamos assim. E se existem os princípios processuais, penais constitucionais na Constituição, explícitos na Constituição, existem, portanto, os princípios processuais penais implícitos à Constituição. E eles, de idêntica forma aos primeiros, eles têm as suas categorias, ou seja, eles estão inseridos nas categorias. Então, princípios que são implícitos. E por que eles são implícitos? Ora, implícito porque eles estão previstos no Tratado Internacional, né, e que o Brasil internalizou, né, seja antes da Emenda Constitucional 45 de 2003, seja depois da Emenda Constitucional 45, né, ou princípios construídos pelo pensamento da doutrina, ou pelo pensamento jurídico, ou seja, por autores, né, como, por exemplo, o princípio da mínima intervenção penal, o princípio da intervenção penal mínima, lá no direito penal material, de Alessandro Barata, né, e que ele se espalha por toda a ideia do direito penal, inclusive chegando para a ideia processual, mas ele é um princípio implícito. Desculpa. Enfim, eles estão dentro de categorias principiológicas como os primeiros, digamos assim. E, de idêntica forma, iniciamos, seria o da proporcionalidade, sim, é um outro princípio, né, que não é explícito na Constituição, mas está implícito à Constituição, construído fundamentalmente por declarações de cartas políticas e pela doutrina, e um princípio fundamentalmente de origem da common law, esse da proporcionalidade, né, um princípio que nasce lá com cartas políticas inglesas na modernidade, no início da modernidade, e depois ele vai ser traduzido na civil law, né, por construções como a de Beccaria, no seu livro De Delite et de la Peine, de 1764, quando ele diz que um dos critérios de racionalidade da pena, um dos critérios de organização da pena na modernidade, da pena criminal na modernidade, é exatamente a proporcionalidade, né? Ou seja, o critério de proporcionalidade construído entre a gravidade da conduta praticada e o poder de reafirmação da norma trazido pela sanção criminal na norma secundária. Uma proporcionalidade entre o crime e o quanto da pena a ser aplicada a esse crime, digamos assim.
Tudo bem. Então, nós começamos pelos princípios concernentes ao indivíduo, e que são implícitos, como, por exemplo, o princípio da prevalência do interesse do réu, ou aquilo que os processualistas vão chamar de favor-rei, e que, portanto, toda vez que no desenvolvimento do processo penal, né, nós tivermos digamos assim, um afastamento da ideia de certeza sobre autoria, materialidade, poder da prova apresentada, produzida, construída, toda vez que houver uma mínima dúvida sobre a ideia para a prolação de uma sentença penal condenatória, nós temos, portanto, a prevalência do interesse do réu no sentido de favorecer ao réu, ou daquilo que chama de favor libertatis, ou seja, de conduzir a decisão judicial para a liberdade e não para o encarceramento, e não para a prisão, e não, portanto, para a prolação de uma sentença penal condenatória. Ela tem que ser, portanto, absolutória, digamos assim. Ou seja, toda vez que houver uma dúvida, a liberdade tem que prevalecer. E a liberdade aqui é interesse do réu, né? Porque ela não é interesse do órgão de acusação, né? Salvo quando assim o for, mas aí o Ministério Público se pronunciará taxativamente pela liberdade do réu, pela absolvição do réu, mas não é o caso aqui na interpretação. O que significa dizer que nós estamos à luz de um conflito entre inocência e liberdade no desenvolvimento do processo. Ou seja, eu tenho de um lado a pretensão punitiva do Estado, certo? Eu tenho do lado, portanto, a pretensão do exercício do ius puniendi pelo Estado, e do outro lado eu tenho a ideia do favor libertatis, ou seja, da defesa técnica do defensor, do réu, de que ele precisa estar em liberdade. Sobre essa ideia, portanto, sobre a ideia de presunção de liberdade, nós vimos lá no inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que tem uma conexão aqui, inocência e liberdade, da ideia constitucional, e aí sim, taxativa, com a ideia do artigo 386 do Código de Processo Penal, artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, sobre liberdade e pretensão do exercício do poder de punir. E que aqui é, sem dúvida alguma, a ideia do órgão acusador e a ideia do órgão defensor ou da defesa técnica. Uma outra ideia, um outro princípio, e aí ainda dentro dos princípios concernentes ou relacionados ao indivíduo, é a ideia do princípio de que ninguém está obrigado, nenhuma pessoa está obrigada a produzir provas contra si mesma. Ou seja, esse princípio implícito, que ele não está taxativamente previsto na Constituição, ele tem uma conexão com o artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Quando o inciso 2 da Constituição, primeiro, quando o artigo 5º, caput, diz que todos são iguais perante a lei, a igualdade formal, normativa do direito constitucional. E no inciso 2 do artigo 5º, quando o legislador constituinte originário colocou o quê? Ninguém, quer dizer, só estou obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Então, esse princípio afirma de que eu só posso, né, primeiro, eu não posso produzir uma prova contra mim mesmo. Primeiro, porque posso ter amparo nesse princípio. Eu posso estar amparado nesse princípio, de que não tem uma norma que diga isso. E se tiver uma norma que diga que eu estou obrigado a isso, em matéria penal, ela não pode se concretizar, ela não teria domínio normativo, ela não teria força de validade jurídica para obrigar alguém a produzir uma prova contra si mesmo. O Estado não pode ter o poder de dizer que você pode produzir uma prova contra si mesmo. Aliás, já me referi aqui que nos anos 90, por exemplo, o professor João Marcelo de Araújo Júnior, promotor de justiça no estado do Rio de Janeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falecido em 1999, um dos grandes penalistas que o Brasil já produziu, foi responsável pela redação, pela última reforma da parte especial do Código Penal brasileiro, foi um dos redatores da parte
da reforma da parte especial, ele tinha teses inovadoras, como, por exemplo, nos delitos econômicos, a inversão do ônus da prova, né? Em matéria de crimes contra a administração pública praticado por funcionários públicos, em que o camarada tem uma vida, né, uma vida nababesca, mas que a renda que ele tem como servidor público, há dúvidas se lhe proporciona aquele status social. E se ele está respondendo, portanto, a uma acusação de enriquecimento ilícito nas diversas formas, como, por exemplo, corrupção ativa, corrupção passiva, ou lá dos crimes propriamente ditos contra a administração pública, dentro dessa ideia de corrupção e de outras tipologias penais, João Marcelo de Araújo Júnior sustentava a ideia da inversão do ônus da prova. Ele que tinha que provar que todo aquele patrimônio que ele tem é oriundo, portanto, da receita, da renda que ele tem, que ele aufere como servidor público, né? Isso gerou discussões de constitucionalidade nos anos 90. Né? Porque nessa relação, o Estado é a parte forte, aquilo que hoje nós discutimos em outro princípio, chamado paridade de armas, né? Aqui não há uma paridade de armas. O Estado é a parte mais forte na persecução penal. O Estado é sempre a parte mais forte na persecução penal. O Estado tem a polícia ostensiva, o Estado tem a polícia investigativa, que, inclusive, na realidade brasileira, são duas, a Polícia Civil e a Polícia Federal. Tem o Ministério Público, o Ministério da Justiça, e o cidadão tem o quê? A Defensoria Pública, né? E um advogado, se conseguir constituir. Ora, e não nos esqueçamos, né, de que não há como produzir prova contra si mesmo por causa, primeiro, dessa ausência de paridade de arma. Segundo, porque existe o princípio do contraditório. Nós vimos lá do artigo 5º, inciso 55, o princípio do contraditório, vimos a ampla defesa. Nós vimos que no inciso 57 tem a ideia de culpabilidade. Ou seja, é o Estado juiz com uma decisão penal que determina a culpabilidade de uma conduta praticada por um sujeito, que vai ser nominado sujeito ativo do delito, né? Enfim, nós temos a garantia, e aí sim, princípios processuais nesse sentido, explícito, né, daqueles serem informados sobre seus direitos. E um dos seus direitos, na direção negativo-positiva dos direitos, um dos seus direitos é exatamente o direito de não produzir provas contra si mesmo. Esse é um dos direitos. Então, como princípios processuais penais implícitos à Constituição, referentes ao indivíduo, prevalência do interesse do réu e princípio de que ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. O teste do bafômetro seria uma exceção a esse princípio, professor? Pablo, ele não é... o teste do bafômetro não é uma exceção a esse princípio, porque você não está obrigado a sopar o bafômetro, né? Você pode se negar a sopar o bafômetro. É verdade que a autoridade policial de trânsito, né, vai lavrar a multa, né? Mas essa, digamos assim, esse cenário e essa ação ocorrida, ou esse fato ocorrido, não é um delito, né? É uma infração. Ela se caracterizaria como uma infração de trânsito e não um crime, né? Então, agora, se eu soprar, né, nós temos uma lei e que se discute a constitucionalidade dessa lei, né? Se eu soprar, nós temos uma lei, uma das últimas, no Código de Trânsito Nacional, na Lei 9.503 de 97, de tolerância zero. Ou seja, se acusar qualquer teor alcoólico, 0,03. Né? Nós tivemos graduação do nível alcoólico aceitável para caracterizar infração de trânsito e caracterizar crime, né? Porque essa discussão no Brasil, ela começa nos anos 90 por causa do número de acidentes de veículo automotor com o condutor estando embriagado na direção do veículo automotor e com os resultados causa-morte. O que o senhor acha dessa lei? Veja, a tolerância zero de teor alcoólico
eu tenho lá minhas dúvidas sobre a constitucionalidade dela. Tenho lá minhas dúvidas. Mesmo porque o condutor do veículo teria, né, consumido um produto que é legal. Bebida alcoólica no Brasil, para quem é maior de 18 anos de idade, é legal. É legal. Então, eu consumo um produto que é legal, mas se eu tiver conduzindo um veículo automotor, veja, veículo automotor, se não for veículo automotor, não há infração nem há crime. Sendo veículo automotor, dependendo do evento, poderá ser uma infração de trânsito ou um crime. Né? Eu consumo um produto que é legal, mas ao dirigir um veículo, depois de ter consumido um produto que é legal, eu posso incorrer numa infração ou num crime. Me parece que há um paradoxo aí. Há um paradoxo transparente aí na minha ideia. A questão da tolerância zero, ou seja, de ter qualquer teor alcoólico, se tiver até 0,3, é infração de trânsito. Se passar de 0,3, né, é crime. Ou seja, até 0,3, você está dentro do campo das multas. Então, se você decidiu soprar o bafômetro, mas não sopre, né, não sopre porque você não está obrigado a soprar o bafômetro, mas se você decidiu soprar o bafômetro, né, e aí acusou, deu 0,2.20.9, 0,2.6, 0,3, pronto. Aí você está dentro da infração. Se passar disso, aí você é conduzido para uma delegacia, instaurado um inquérito, e aí vai responder a esse inquérito e provavelmente o oferecimento de uma denúncia vai responder a um processo crime. Né? Se não soprar o bafômetro, o que acontece? A autoridade policial de trânsito, né, vai instaurar, vai lavrar a multa, você vai receber a multa e vai pagar a multa. Né? Agora, tem umas penalidades que são administrativas. Né? Tem algumas penalidades que são administrativas. Como, por exemplo, você, por um determinado tempo, se eu não me engano, são 12 meses, você não pode, né, ser novamente autuado, né? Você não pode ser novamente, se você parar novamente numa blitz e decidir não soprar de novo, aí verão que você, nos últimos 12 meses, já foi autuado e não soprou de novo, aquilo se caracterizaria por uma questão administrativa. Né? No primeiro caso, eles retêm a sua habilitação, você tem que ir buscar lá no Detran depois. Né? No segundo caso, não, sua habilitação ela é suspensa, e aí você fica 24 meses sem dirigir, enfim, tem toda uma normativa administrativa, mas tem que haver a observação sobre a diferenciação entre infração de trânsito e delito de trânsito. Né? E há uma questão que o Ministério Público é que encampou essa ideia, né, que ela é preocupante, que é a ideia no caso de eventos por direção alcoólica automotora, em que você tem um resultado morte. Né? E o Ministério Público sempre pleiteia, sempre constrói a acusação por homicídio doloso na forma eventual, de dolo eventual, que é uma construção para a qual, sinceramente, não me aproximo. Né? Mas o Ministério Público sustenta sempre a ideia de que se você dirigiu, que se você estava bebendo em um bar, depois pegou seu carro, saiu com seu carro, foi para uma via pública, e na via pública atropelou alguém que veio a morrer, isso seria homicídio na categoria de dolo eventual. E, portanto, você irá a julgamento no tribunal do júri, e não num rito ordinário comum por um juiz togado, por um magistrado, por uma vara criminal. Você irá pelo procedimento do tribunal do júri. Não me aproximo dessa construção, penso que ela tem uma série de problemas, mas se sustenta, mas há dúvidas sobre a constitucionalidade dessa argumentação, ou seja, dessa validade, há dúvidas sobre a fundamentação das decisões que aparecem no sentido de ratificar, portanto, essa acusação por dolo eventual, enfim, há uma série de complexidade. Eu não me aproximo, eu penso que não estamos no campo do dolo eventual quando falamos de direção automotora sob o teor alcoólico. Penso que estamos no campo da culpa consciente.
não do dolo eventual. Né? Mas como na doutrina brasileira e em nenhuma outra parte do mundo há uma diferenciação inequívoca, né, sobre o que é dolo eventual e o que é culpa consciente, né, o Ministério Público ele quer levar para o Tribunal do Júri para quê? Para fazer o espetáculo, né, para fazer todo o espetáculo. A defesa técnica, né, o defensor, ele quer, obviamente, a ideia de culpa consciente, porque aí a ideia de culpa consciente vai para o magistrado, vai para uma vara, se desenvolve tudo ali, e, portanto, não teríamos aquele espetáculo. Né? Nós temos um caso aqui na Paraíba que é um dos casos mais, né, arrepiantes, digamos assim, né? O caso daquele jovem que atropela um agente de trânsito em João Pessoa, no Bessa, furando uma blitz, né, com seu carro, e leva à causa-morte o agente de trânsito, né? E, enfim, está aí respondendo. Um jovem de uma família muito importante aqui na Paraíba, de um grande grupo empreendedor, né? Não apenas na Paraíba, mas no Brasil e fora do Brasil também, né? E que nós ficamos o final de semana inteiro sem saber quem era o motorista do carro, né? Porque os meios de comunicação social não diziam o nome do motorista, só dizia o veículo que atropelou o agente de trânsito em frente ao Clube dos Médicos no Bessa, em João Pessoa, levando a causa-morte. E a gente dizia assim, mas e quem estava dirigindo o carro? E o noticiário não dizia o nome de quem estava dirigindo o carro. Todos os jornais na Paraíba não diziam o nome de quem estava dirigindo o carro. Nós só viemos saber quando o camarada se apresenta na delegacia e que toda a imprensa está lá, e aí que ficou explícito quem era o cidadão, né? E aí, portanto, não dava mais para esconder o seu nome e o seu sobrenome. Né? Enfim, são as complexidades. Bom, com relação ao próximo passo, digamos assim, nos princípios implícitos à Constituição, nós temos também os princípios concernentes à relação processual. E iniciamos pela ideia do princípio da iniciativa das partes, ou do princípio da iniciativa de partes. Né? O juiz, ele é o Estado juiz. Ou seja, o juiz não é que ele dá início à ação, né? Ele recebe a ação, e, ao receber a ação, decidindo pelo deferimento da ação, ele instaura o processo crime. A ideia do princípio de iniciativa das partes se dá, primeiramente, à luz do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, que é o Ministério Público. Ou seja, quando eu estou à luz de uma conduta, de uma ação, de um comportamento tipificado como crime ou delito, em que a ação penal ela se caracteriza por ser pública, incondicionada ou condicionada à representação do ofendido, né? O início, portanto, o princípio da iniciativa das partes se dá pelo Ministério Público no artigo 129, inciso 1 da Constituição. No caso sendo o particular o ofendido, né? E, portanto, nós temos aí estreitado os limites, digamos assim, os limites do pedido para iniciar essa ação, seria o caso do artigo 5º, inciso 59 da Constituição, quando eu estou falando do particular como ofendido. Né? E me refiro a estreitar os limites dessa iniciação de partes para a ação penal, digamos assim, ou o princípio da iniciativa das partes para a ação penal, estou me referindo no sentido do artigo 384 do Código de Processo Penal, que disciplina a questão da ação penal quando o particular é o ofendido. Ou no campo da execução penal, que aí sim, o princípio da iniciativa das partes no campo da execução penal é do juiz das garantias. Né? O juiz das garantias, portanto, pelo artigo 195 da Lei de Execução Penal, ele tem que iniciar a execução penal, ou seja, um juiz prolata a sentença penal condenatória e outro encerra os seus trabalhos judicantes e outro assume, a partir de então, como juízo ou juiz da execução penal ou da execução criminal, que é exatamente o juiz responsável por uma unidade prisional na qual será cumprida a pena privativa de liberdade. E, portanto, esse juiz, ele dá
Ele é o responsável pela iniciativa. O Estado juiz, vai dizer a doutrina brasileira, também é responsável pela iniciativa. Ele é responsável pela iniciativa de partes, só que ele não é parte. Ele é responsável por uma iniciativa, a iniciativa do processo propriamente dita. Ou, melhor dizendo, como diz Aurí Lopes Júnior, como diz Rosmar Alencar, como diz Antônio Scaranci Fernandes, ele é responsável, né, pela iniciativa do processo penal propriamente dito, ou pela iniciativa da persecução penal na sua segunda fase, que é o processo penal propriamente dito. Mas ele não é parte. O juiz, Estado, não é parte, mas ele é responsável por uma ideia de princípio de iniciativa, mas não de partes, né? Nesse ponto aqui, partes têm que ser, quando falarmos do juiz que recebe a denúncia e instaura o processo crime, temos que interpretar que partes aqui é no sentido lato sensu, e não estrito sensu, como é o Ministério Público e como é a Defensoria Pública ou o advogado constituído para a defesa técnica. É nesse sentido que nos referimos, portanto. Então, esse seria o princípio de iniciativa da parte. Dentro da relação processual tem o princípio do duplo grau de jurisdição, portanto, e que é um princípio extremamente relevante, né? Mas ele não está taxativamente previsto na Constituição, mas ele é irrenunciável num sistema jurídico, né, que se auto-observa como falível nas suas decisões e que, portanto, uma decisão ela tem que ser submetida por uma ideia de sistema recursal a um outro grau, e aí esse outro grau, na sua forma coletiva, prolatar uma decisão, ratificando aquela decisão ou retificando aquela decisão. E aí, portanto, nós notamos qual é a relevância do duplo grau de jurisdição, é o direito de qualquer pessoa que sofreu uma sentença condenatória, né, seja ela administrativa, seja ela judicial, civil, do trabalho ou penal, de que essa pessoa tem o direito ao reexame dessa decisão a qual ela ficou submetida. Então, o duplo grau de jurisdição vai nesse sentido e está na própria estrutura do Poder Judiciário brasileiro, lá no artigo 102, inciso 2 da Constituição. Desculpa, está lá no artigo 102, inciso 2 do próprio Código Penal, quando fala sobre o reexame das decisões materiais prolatadas em juízo ou prolatada pelo Poder Judiciário. A ideia de recurso ordinário é um direito de reexame de qualquer pessoa submetida a uma decisão. O habeas corpus é uma ação mandamental para exatamente transformar, né, uma decisão, transformar o estado de realidade jurídica de uma decisão tomada por uma autoridade pública, né? E, portanto, o habeas corpus viria para restabelecer, né, o status libertatis daquele que está submetido a uma decisão judicial. O mandado de segurança é outra ação mandamental no mesmo sentido, para garantir direito e também de revisão. O mandado de injunção, o habeas data para pedir informações sobre uma realidade jurídica que lhe atinge e, por exemplo, presta um concurso para a universidade, sou reprovado numa segunda fase desse concurso, na prova oral, por exemplo, sou reprovado na prova oral desse concurso, e aí não entendo por que fui reprovado, porque tive uma nota muito boa na primeira fase, o concurso tem 3 fases, a terceira fase será a prova de títulos, a primeira foi a prova escrita, então aí eu digo, me dirijo ao presidente da comissão do concurso, peticionando e dizendo que quero os espelhos da prova, da avaliação da banca, para saber como é que a banca votou e por que me reprovou, e aí o presidente dessa comissão, por exemplo, prolata uma decisão dizendo não tem acesso aos espelhos de avaliação da banca, a comissão do concurso entende não disponibilizar, portanto, esses espelhos, e aí você tem uma habeas data para ir ao judiciário para rever essa decisão e o judiciário obrigar o presidente da comissão a lhe fornecer todas as informações que você está requerendo, revendo aquela decisão do presidente da comissão. Então, o duplo grau de jurisdição, ele é mais, e ele está dentro daquela ideia processual, ele é mais do que uma previsão implícita constitucional ou mais do que uma previsão principiológica, digamos assim. Ele é uma questão civilizatória, né, das decisões do judiciário
que, sem dúvida alguma, todas elas têm que procurar construir um modelo de civilidade. Então, ele está dentro da ideia de revisão civilizatória das decisões do judiciário, digamos assim. No que se refere aos crimes políticos, por exemplo, para a revisão, nós temos a previsão no Pacto de San José da Costa Rica, no artigo 8º, e que, portanto, é um tratado internacional internalizado ao direito constitucional brasileiro, né, lá pelo artigo 5º da Constituição, mas que não está prevista na Constituição. Então, o artigo 8º, o artigo 8º, item 2, a linha H do Pacto de San José da Costa Rica, disciplina a questão do duplo grau de jurisdição quando nós estamos à luz dos denominados crimes políticos ou delitos políticos. E aqui encerra-se, portanto, essa parte referente aos princípios implícitos relacionados ou concernentes à relação processual. No tópico seguinte, nos princípios implícitos, nós temos, portanto, a ideia dos princípios concernentes à atuação do Estado. E o primeiro deles, sem dúvida alguma, é o principal dos princípios implícitos e que deveria ser um princípio explícito, inequivocamente, é a ideia do princípio do juízo imparcial, ou do Estado juiz imparcial. Ou seja, é uma forma de limitação do juiz natural. O juiz natural, e o juiz tem que ser natural, como nós já vimos, por uma questão de condições da ação e de jurisdição penal, e que nós teremos um tópico na segunda fase só sobre isso, né? Sobre os sujeitos processuais, as condições da ação e os sujeitos processuais, e sobre a jurisdição penal. Teremos, portanto, um capítulo só sobre isso, neste sentido. Mas aqui, para falar, portanto, do juízo imparcial, né, que é uma forma implícita de limitação do juiz natural, que é um juiz relevantíssimo, né, um princípio relevantíssimo, a ideia do juiz natural, porque senão eu vou ter uma série de nulidades no processo penal, de causas de nulidade no processo penal, né? Então, o juiz imparcial é uma obrigação, mesmo que implícita, mas é um princípio implícito, portanto, uma estrutura do direito constitucional processual penal, ou, como diria Maurício Antônio Ribeiro Lopes, não só do direito constitucional processual penal, mas do direito constitucional penal e processual penal. É uma forma de limitação do juiz natural e é uma questão vinculante do juiz natural com o princípio da imparcialidade, mas que tem, do outro lado, né, a ideia de suspeição e a ideia de impedimento. Ou seja, quando o juiz natural não é imparcial, quando ele não é imparcial, quer dizer que ele é ou suspeito ou ele é impedido. E aí eu tenho problemas de nulidades processuais. O Pacto de San José da Costa Rica traz essa previsão do juiz ou do juízo imparcial no artigo 8º, item 1. E, portanto, como uma previsão processual, penal, constitucional, implícita ao nosso ordenamento. É implícito porque o tratado foi ratificado pelo artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Nós temos um decreto legislativo, o decreto 678/92, que é o decreto que dá força normativa ao Tratado de San José da Costa Rica na nossa realidade processual, digamos assim. E ainda dentro dessa categoria de atuação do Estado, temos o princípio do promotor natural ou promotor imparcial. O órgão acusador, o Ministério Público é o órgão acusador, não há dúvida sobre isso. Ele é o órgão acusador. Ele é parte, interpretamos que ele é parte, mas há na doutrina brasileira, a argumentação que mesmo ele sendo parte, porque ele é o titular da ação, no caso da ação penal pública incondicionada e condicionada à representação do ofendido, mesmo ele sendo uma parte, cabe a ele, na sua acusação, ser imparcial. O que significa dizer isso? Significa dizer, e aqui até vou me socorrer daquelas lições de autores de direito penal e processo penal que são promotores de justiça, como o falecido Damásio Evangelista de Jesus, né?
que nas suas aulas dizia isso, nos seus cursos preparatórios aos concursos do Ministério Público, no Damásio Jurídico que havia criado nos anos 90, ele dizia: o Ministério Público é o órgão acusador e, portanto, o titular da ação para determinados delitos, determinados tipos penais, mas não quer dizer que ele tenha que oferecer a denúncia por oferecer a denúncia. Ele tem que ser imparcial no sentido de que, quando não há elementos para oferecer a denúncia, ele não oferecê-la. Ou seja, assim também, quando, mesmo no âmbito da persecução penal, o Ministério Público pode, inclusive, sustentar a ideia de uma argumentação pela absolvição do réu, se assim interpretar. Dizia Damásio, como dizem outros processualistas, como Antônio Scaranz Fernandes, como Cândido Rangel Dinamarca, como Ada Pellegrini Grinova e outros, é uma questão ética do órgão acusador. Ou seja, se eu não tenho provas e só tenho apenas indícios, é uma questão ética para eu exercer a imparcialidade e dizer: não há como oferecer a denúncia. Ou se faz novas diligências e se produz prova para que ofereçam a denúncia, ou não há como oferecer a denúncia. Ou seja, é uma questão de imparcialidade e uma questão ética do promotor de justiça, quando só ter os indícios, não oferecer a denúncia. Porque a denúncia não se oferece por indícios, mas sim por provas. E durante a persecução penal, se não houve a produção de prova que caracterize a autoria, a materialidade e a culpabilidade do réu, por que argumentar com a ideia de condenação, se não há elementos para a condenação? É nesse sentido o princípio do promotor natural imparcial. Não é no sentido de que ele deve ser imparcial, mas em determinados momentos ele tem que ser imparcial, sim. Nos momentos em que a própria realidade sociológico-jurídica determina que ele tem que ser. O artigo 128, parágrafo 1, o artigo 128, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição disciplina essa questão do princípio do promotor natural do juiz imparcial, mesmo porque ele tem uma garantia, que é denominada de inamovibilidade. Então, ele oferece a denúncia, não oferece. Por exemplo, Maurício Ribeiro Lopes, promotor de juiz, foi meu professor de Direito Penal, fui seu estagiário no Ministério Público, colaborador seu na Revista dos Tribunais, ajudei nas pesquisas dos seus livros de Direito Penal, como, por exemplo, na publicação do seu livro de Direito Penal do ano de 2000, denominado O Princípio da Insignificância no Direito Penal Brasileiro, que fiz a pesquisa exatamente com o professor e juiz do Tacrim, depois desembargador do TJ de São Paulo, Carlos Vico Manha, quando foi fazer o seu doutorado e depois assumir a sua disciplina como professor substituto. Maurício Antônio Ribeiro Lopes, ele tinha, até hoje, tem uma posição sobre o princípio da insignificância. Ele dizia para mim, quando eu era estagiário, de Luciano, os inquéritos que chegarem da delegacia, você conhece meu pensamento sobre o princípio da insignificância, se você notar que cabe o princípio da insignificância, você, portanto, carimbe aí com o princípio da insignificância. Ele tinha pedido para eu procurar um profissional que fazia carimbos e pediu para escrever a frase assim: arquive-se pelo princípio da insignificância. Então, eu estava lá no Ministério Público, era estagiário, chegavam os inquéritos da delegacia, eu ia olhar os inquéritos e estava lá, furto de um shampoo, foi autuada em flagrância delituosa por furtar um shampoo no supermercado tal, conduzida à delegacia, instaurado inquérito, bababá, não sei o que lá. Eu olhava assim: quanto é que custa um shampoo? Isso é insignificância, então. E aí, eu carimbava o ar. Dar lá, arquivos pelo princípio da insignificância. Quando ele chegava, ele dizia: então, assim, olha, dos que eu notei aí dos inquéritos, desses 25 que chegaram, 5 são princípio da insignificância. Eu carimbei. Ele ia lá e só assinava e determinava o arquivamento do inquérito. É uma posição de Maurício Ribeiro Lopes, uma posição de observador daquilo que, se realmente
há substância jurídica para o oferecimento da denúncia ou não. Se o oferecimento da denúncia vai se traduzir por um outro problema, né? Como diz Klaus Roxin, mover toda uma máquina pública, né? Mover a polícia, a delegacia de polícia, o Ministério Público, a magistratura, mover toda essa máquina pública para julgar o furto de um shampoo que custa R$ 6, R$ 9. Essa é a posição de Klaus Roxin. Diga, Francisco, pode falar. Professor, tem se discutido, né, ultimamente sobre a possibilidade do delegado de polícia já arquivar. Fazer essa interpretação e arquivar. Né, e sem precisar passar pelas demais instâncias, sem precisar, de fato, acionar a máquina. Qual é a sua posição quanto a isso? Eita, Francisco, agora... Porque, assim, eu participei de uma banca no final de semestre, que era do aluno aqui do curso de Direito, que era justamente sobre isso, sobre a possibilidade da aplicação da insignificância, né? Isso. A partir em fase de inquérito. Delegado. Uhum. Veja, isso é, Joana, que é chamado princípio da bagatela. Isso, da bagatela, isso. Essa tese, vamos lá, princípio da insignificância. Essa tese surge com Klaus Roxin num livro em 1970, que você pode, inclusive, baixar esse livro aí pelo Google, chamado Política Criminal e Sistema Jurídico Penal, traduzido para o português pelo seu discípulo brasileiro, professor Luiz Greco, né? Quem nunca leu o texto de Luiz Greco, eu faço uma sugestão, vá aí ao Google, você vai encontrar vários textos de Luiz Greco sobre teoria geral do delito, sobre sistema de penas, sobre culpabilidade. Na minha interpretação, Luiz Greco é um dos grandes autores de direito penal que o Brasil já produziu. Eu diria, inclusive, que nos últimos 15 anos, pelo menos nos últimos 15 anos, Luiz Greco está ali entre os três penalistas, os três principais penalistas brasileiros. Né? Eu coloco ao lado de penalistas como Juarez Tavares, né, no Brasil, e o professor Nilo Batista, ambos do Rio de Janeiro. Aliás, os três do Rio de Janeiro. Né? Luiz Greco, Nilo Batista e Juarez Tavares. E Luiz Greco é professor hoje na Universidade Humboldt Livre de Berlim, professor por concurso público, né? Prestou um concurso que tinha 2 vagas e tinha 103 candidatos para esse concurso. E tinham 2 vagas, e uma das vagas ele venceu o concurso para ficar com uma das vagas. Fez mestrado com Klaus Roxin nos anos 90 em Munique, depois fez o seu doutorado com Klaus Roxin também em Munique, nos anos 2000, e se tornou professor em Berlim para a área de criminologia e direito penal. Ele é um cabeção, né? Luiz Greco é um cabeção das ciências criminais. Se você for aí no YouTube, você vai encontrar uma palestra, uma entrevista dele para a televisão colombiana, em que ele participou de um congresso na Colômbia, da Universidade Externado, um congresso sobre ciências criminais, e ele dá uma fala sobre teoria geral do delito. É de uma profundidade, assim, elogiável. Os textos dele são de profundidades elogiáveis, né? Quando, por exemplo, no pacote anticrime, que Sérgio Moro começou com aquela invenção de legítima defesa no exercício da função, portanto, para os policiais, e que foi dar um exemplo do direito alemão, ele desmentiu o Sérgio Moro, né? Deu uma entrevista para a Folha de São Paulo dizendo aquilo que o ministro da Justiça falou, aqui na Alemanha não existe, não. Eu não sei qual foi o direito penal alemão que ele está se referindo, porque aqui na Alemanha isso não existe, não. O que ele falou tem outra interpretação e vou explicar. E aí explicou de forma, assim, identicamente elogiável, digamos assim. Mas vamos lá. Klaus Roxin interpreta que qual é o fundamento do princípio da insignificância? É a ausência de tipicidade material. Né? Só teria a tipicidade formal, ou seja, alguém subtraiu para si ou para outro coisa alheia móvel, com valor econômico. O shampoo, por exemplo. Né? Mas Klaus Roxin interpreta que esse valor econômico ele tem que ter uma relevância no mundo da economia.
Aí, esse pensamento de Karl Hoxie está relacionado àquilo que fora construído lá no primeiro sistema penal, por Franz von Liszt, no sistema causal naturalista, de que o direito penal é um direito penal da pessoa física e que a pessoa física pratica ações. E essas ações, elas transformam o mundo exterior. Essa transformação do mundo exterior, nas ações praticadas pelas pessoas físicas, essa transformação do mundo exterior tem que estar prevista numa norma como crime ou delito. Nesse caso aqui, está previsto na norma como crime ou delito, mas há uma transformação do mundo exterior. Furtar um shampoo numa gôndola de supermercado que tem centenas de shampoo, o valor do shampoo de R$6 transforma o mundo exterior da economia, tem uma relevância no mundo exterior da economia do supermercado. Klaus Hoxie chamou isso de ausência de tipicidade material. E que, portanto, não ensejaria a intervenção penal. O princípio da insignificância, portanto, não poderia levar a uma questão judicial, né? Primeiro, numa primeira fase da persecução penal, como um inquérito policial, depois, com o oferecimento da denúncia, a instauração do processo crime, e, portanto, a segunda fase da persecução penal, com todo o rito processual penal, movendo toda a máquina pública por causa de um shampoo, por causa de uma melancia, né? Por causa de qualquer outro valor econômico, mas que seja insignificante. Essa era a tese de Klaus Hoxie, de ausência de tipicidade material. Diga, Govinda. Só me ouve, professor? Ouço sim, ouço sim. Então, professor, tudo essa, no mundo da teoria é questionável quando também vem para o mundo da prática, né? O que o senhor está falando aí, explicando de uma forma muito, muito boa a teoria, mas quando vai para o mundo da prática, essa teoria da filosofia, ela tem um impacto diferente do que é na filosofia, né? Sim. E eu não sei exatamente qual é o estado, agora de cabeça, mas eu vi um fenômeno que está acontecendo. Lá nos Estados Unidos tem alguns estados que esse princípio da bagatela virou lei. Uhum. E a polícia não pode nem mais prender quem, por exemplo, entra numa farmácia, não sei se o senhor já viu, se o senhor já viu isso que está acontecendo lá agora. A polícia não pode nem mais prender quem entra numa farmácia e furta, por exemplo, um remédio, ou no supermercado furta um shampoo, né? Por esse princípio da bagatela, por se considerar esse princípio da bagatela. Mas o que aconteceu agora, que está acontecendo, virando um fenômeno, é que muitas pessoas estão roubando. Então, aquilo que passou a ser um shampoo, agora virou um fenômeno. De várias pessoas entram na farmácia, roubam e saem correndo. E isso tem causado, quando se pensa em um shampoo apenas, claro, um shampoo de R$6 não causa um movimento na economia, mas quando a coisa se torna algo comum para a sociedade, aí sim criou-se um fenômeno que tem uma transformação na economia. E isso tem feito vários pequenos, porque lá nos Estados Unidos tem muitos pequenos negócios, assim, small shops, né? Sim. A pessoa, por exemplo, tem ali um mercadinho, tem o que a gente aqui conhece como fiteiro, né? Isso. O fiteiro. Lá nos Estados Unidos tem muito desses mercadinhos. Então, isso já fez com que algumas parcelas de mercadinhos fechassem por causa desse fenômeno que está acontecendo. Então, a teoria e a prática aí se desequilibrando, né? Nesse caso. Só vamos fazer uma diferenciação aí, Govinda. Não é roubo, né? As pessoas não roubam, as pessoas furtam, né? Desculpa, professor, exatamente, desculpa. Sempre furto, né? Porque não pode ter grave ameaça nem violência. Exatamente. É a subtração sorrateira, né? A subtração sorrateira, né? Você entra no estabelecimento e tal, aí olha se o atendente está ocupado atendendo alguém e não está tendo a visão global daquilo, aí você sorrateiramente subtrai um chocolate,
né, subtrai um bombom, subtrai ali um refrigerante, né, e sai do estabelecimento sem ter comprado absolutamente nada. Exatamente. Eu confundi a expressão aqui, desculpa. É sempre furto, né, no Mas nosso caso do artigo... Eu quis fazer um comentário mesmo, assim, para adicionar aí um exemplo na aula. Sim. Sempre, no nosso caso, à luz do artigo 155. Joana, vou responder, viu, Francisco, sobre a competência do delegado. Essa questão, né, que o colega fala, assim, dentro dessa condição filosófica, não é só filosófica, não é? É a questão também das lacunas que a gente estuda no direito, não é? Então, elas estão aí e elas absorvem. E o que a gente observa, né, dentro do componente curricular é toda uma visão civilizatória. E a gente não pode instituir, no caso, a questão das regras. E você, Luciano, no início da aula, colocava essa questão do servir. Então, nós estamos estudando para servir. O professor está dando aula para servir o entendimento do aluno, não é? Então, eu acho que é, assim, muito importante a gente observar a questão civilizatória, sobretudo do nosso país, não é? E trabalhar nessa questão do julgamento a partir do olhar de quem está cometendo o pequeno ou o grande delito. Não é? Então, a gente questiona nesse sentido. E se não fosse aí o princípio, né, da bagatela, eu acho que ficaria muito pior. A gente vê mães de famílias que estão lá, não é, encarceradas 2, 3 anos porque furtaram uma manteiga de um supermercado. Então, onde está a humanização do curso? Não é? Aliás, você tocou numa outra realidade complicadíssima que, infelizmente, o judiciário brasileiro e até o Ministério Público deveriam ter um comportamento totalmente diferente, né, que é o caso do cárcere feminino no Brasil, a mulher no cárcere, a gestante no cárcere, né, e que os filhos que nascem no cárcere, e nós já tivemos decisão no Supremo Tribunal Federal, mas nós continuamos com posicionamentos do Ministério Público e de juízes monocráticos que negam a evolução do processo civilizatório. Então, enfim, são realidades que o direito poderia auxiliar enormemente naquilo que nós estamos chamando aqui de evolução do processo civilizatório, e que muitos, na sua função, têm a competência de auxiliar nessa evolução e não faz, como o Ministério Público, como a magistratura. Respondendo a Francisco, qual seria a minha posição sobre a competência do delegado de polícia, né, para, portanto, na observação da conduta praticada, chegar à conclusão de que naquele crime de furto estaria esculpido, do ponto de vista material, o princípio da insignificância, ou seja, a ausência de tipicidade material, portanto, para instaurar o inquérito, conduzir o inquérito, encerrar o inquérito e encaminhar ao promotor de justiça. Eu nunca respondi essa questão, Francisco, mas eu penso que eu não seria favorável, não estou dizendo que não sou, mas agora, sim, em tese, não seria favorável a que o delegado de polícia tivesse essa competência. Por exemplo, eu me posicionei tranquilamente, até escrevi sobre isso, quando veio as ideias de projeto de lei acerca da competência do delegado de polícia, e que hoje é uma lei, que hoje é realidade, né? Está aí, agora eu só não, me corrija, eu só não estou lembrado se é a lei 12.641 ou se é a 12.827. Eu penso que é a 12.827. A competência do delegado de polícia para a aplicação das medidas restritivas, das medidas que estão lá nos artigos 23 e 24 da Lei 11.340 de 2006. Né? Manter o agressor da vítima distante dela 500 metros, 600 metros, ou a retirada do agressor da vítima do lar, ainda na fase de investigação, na fase de inquérito. Né? Eu me posicionei favoravelmente, sempre interpretava, assim como continuo interpretando,
de que o delegado, nesse caso, ele deveria ter competência, né, para aplicar aquelas medidas, né, as medidas protetivas dos artigos 23 e 24 da Lei 11.340 de 2006, aplicar essas medidas protetivas, afastando o agressor da vítima imediatamente. Porque o histórico que nós temos nas pesquisas criminológicas é a vítima vai à delegacia, registra o caso, né, volta para a sua realidade sociológica, e em muitas situações ela é assassinada em seguida. Né? Ou até o caso ser analisado pelo juiz, e o juiz, portanto, prolatar uma decisão aplicando as medidas protetivas do 23 e 24, o sujeito ativo já foi lá e assassinou a mulher. Professor, se me permite, eu gostaria de compartilhar um link só para ilustrar o que eu falei. Claro, exatamente, pode colocar aí, pode ficar à vontade. Eu vou até clicar aqui para dar uma olhada também. Então, eu me posicionei favoravelmente e me posiciono. Penso que o delegado chegou a um ponto exagerado na lei. Na minha interpretação, houve uma expansividade. Né? Em cidades que não tem o delegado de polícia, no momento, o policial poder aplicar a medida protetiva do artigo 23 e 24. Aí eu digo, não. Policial aplicar a medida protetiva que está prevista na lei, eu digo, aí também não. O delegado de polícia, admito, porque o delegado de polícia ele vai decidir pela instauração do inquérito, ele vai conduzir o inquérito, né? Ele tem um outro olhar, uma outra observação. No caso aqui do princípio da insignificância, eu penso que não, que tem que ficar realmente com o Ministério Público. O que não resolve a questão, né? Só para finalizarmos com esse tema, esse último final de semana nós tivemos, né, algo que, sinceramente, é um descontributo à evolução do processo civilizatório. Tempos atrás, que não faz tanto tempo, não, falando meses atrás só, né? Vocês tomaram conhecimento, provavelmente, né, do caso do instrutor de surf no Rio de Janeiro, que está no calçadão, no Leblon, sentado numa bicicleta, né, uma bicicleta elétrica, que custa aí em torno de R$4.000, R$4.500 dessas bicicletas, esperando a sua namorada, que trabalha numa loja, uma daquelas lojas chiques do Leblon, né? Porque a namorada pediu para ele esperar ali na bicicleta, porque ela ia pegar um vestido na loja para fazer uma entrega em um prédio tal ali do próprio Leblon, e de lá eles iam embora para onde moram, ou iriam fazer alguma coisa na vida. E vem um casal de jovens de classe média alta, dali do Leblon, do Rio de Janeiro, e acusa o rapaz dele estar sentado na bicicleta, o rapaz o acusa dele estar sentado na bicicleta que seria da menina que está com esse rapaz, e que, portanto, ele teria furtado aquela bicicleta, e que, portanto, ele descesse da bicicleta para entregar a bicicleta à menina. E a menina diz, essa bicicleta é minha, você devolva a bicicleta. O rapaz é negro, sentado numa bicicleta que custa R$4.500, que era idêntica à bicicleta dela, que tinha sido furtada dezenas de minutos atrás, num ponto lá atrás, no próprio bairro do Leblon. O menino, então, acusa os dois de que eles estariam sendo preconceituosos e racistas porque era um negro que estava sentado numa bicicleta, porque bicicleta como aquela existem milhares, e ali no Leblon provavelmente existem centenas, como aquela. Mas e porque ele não pode ter uma bicicleta daquela? E ele dizia, não, a bicicleta é minha, eu comprei a bicicleta, tenho como provar, tenho os documentos comprobatórios da compra da bicicleta. O caso é levado a uma delegacia de polícia no Leblon. O delegado instaura o inquérito por crime de calúnia, crime contra a honra. Crime de calúnia, crime contra a honra. Ai, minha Nossa Senhora. E agora o inquérito foi arquivado. O inquérito foi arquivado. Carlos, depois descobriram que a bicicleta era realmente... sim, ele comprou uma bicicleta roubada.
mas ele não sabia que a bicicleta era roubada, mas ele comprou. E ele mostrou que tinha comprado. Não por ele, exato, mas foi acusado de receptação. Foi acusado. E agora o advogado dele está dizendo, agora é engraçado. Agora o meu cliente está sendo acusado do crime de receptação do artigo 180 da parte especial do Código Penal por ter comprado uma bicicleta roubada. Mas nós vamos provar que ele comprou, inclusive ele comprou pela internet, uma compra de site de internet. Ele não sabia que tinha sido roubada, mas que suspeitou pelo preço. E desse site, por exemplo, você entra no OLX, entrou lá no OLX, estão vendendo lá uma coisa no OLX. Eu já comprei coisa pelo OLX. Né? Já comprei utensílios usados pelo OLX. Aliás, eu já vendi objetos meus usados pelo OLX. Né? E foi exatamente isso que o Carlos está falando aqui que aconteceu. E agora, ele que foi vítima de racismo, porque se ele não fosse um negro sentado naquela bicicleta que tem um valor tal, dificilmente aquele casal teria o acusado de ser o sujeito ativo da conduta de furto daquela bicicleta. E agora ele está respondendo por receptação, né, porque comprou pelo um site e a bicicleta é roubada. Exatamente. Enfim, eu não sou favorável, em tese, Francisco, não sou favorável, em tese, pela aplicação do princípio da insignificância pelo delegado. Penso que tem que estar com o Ministério Público, porque o Ministério Público ele é o titular da ação. Né? Então, ele tem que decidir se oferece a ação ou não. No caso lá das medidas protetivas do 23 e 24 da Lei 11.340, eu sou favorável porque aquilo não interfere no oferecimento da ação. E essa é a justificativa jurídica. Né? O delegado aplica a medida protetiva, conduz o inquérito, finaliza o inquérito, envia o inquérito para o promotor de justiça e o promotor de justiça oferece a denúncia. Então, não tem implicação no oferecimento da denúncia. Né? Não tem implicação. E aqui, Walter disse que está com fome. Eu sei, Walter, é um direito fundamental, está lá no artigo 6º, e não pode ser negado, não, de maneira alguma. Diz Carlos aqui, se fosse um garoto branco de classe média, não existiria nem essa investigação para saber a procedência. Ah, sim, não, claro, não teria um inquérito, se fosse um garoto, não estaria respondendo a um inquérito agora por receptação, de maneira alguma, exatamente. Bom, só para concluirmos, o princípio do promotor natural imparcial, ele tem as suas justificativas jurídicas, né, lá na Constituição, pela questão de que o promotor ele goza da ideia de inamovibilidade, né? Na própria Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, na Lei 8.625 de 93, no artigo 10, inciso 9, também lhe dá a segurança dele ser um promotor natural imparcial, de oferecer ou não a denúncia, de requerer ou não a condenação, conforme as realidades sociojurídicas apresentadas pelo caso concreto. É nesse sentido. Okay? Então, a gente finaliza por aqui, por hoje, e nos encontramos amanhã, espero, para darmos continuidade aos conteúdos dessa disciplina, Teoria Geral do Processo. Boa tarde a todas e todos. Até amanhã. Vou tirar aqui, interromper a gravação. Interrompida.